E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Notícias do plano espiritual, não é? Ditado pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Deus possa nos abençoar nesse nosso estudo de hoje, como o Marco colocou. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar, estamos no capítulo 9. O capítulo que foi um capítulo muito problemático aqui para todos nós, por conta da questão da alimentação. O título do capítulo é Problema de Alimentação. No programa passado, nós estávamos estudando e analisando o comportamento do governador de Nosso Lar perante as modificações que ele queria fazer na alimentação em Nosso Lar. Ele havia proposto a troca, da alimentação, de uma alimentação grosseira, parecida com a alimentação da terra, de fluidos bem grosseiros. Ele queria introduzir na colônia a alimentação mais sutil, uma alimentação principalmente retirada da respiração do ar atmosférico da colônia. Nós já entendemos que a matéria do mundo espiritual é diferente da matéria do mundo corporal. Nós estamos em dimensões diferentes, vibrações diferentes, mas a colônia Nosso Lar ainda é uma colônia de transição e é uma colônia muito próxima da Terra, e a alimentação lá eles ainda estavam querendo manter com as mesmas qualidades fluídicas da alimentação terráquea, vamos dizer assim. Então, o governador, ele tomou algumas providências, nós comentamos o quanto ele era pacífico, quanto ele era sábio. Ele, antes de mudar radicalmente, a gente até comentou das decisões que ele tomou de abrir os calabouços da regeneração, de mandar ordens mais severas para o Ministério do Esclarecimento. Ele ligou as baterias de proteção da cidade de Nosso Lar, mas ele só tomou essas decisões mais drásticas após 30 anos de conversa, de explicação. Se a gente lembrar, o que a gente já estudou, ele enviou grupos dos ministros lá do esclarecimento para fazer excursão em outras esferas superiores. Ele trouxe 200 espíritos mais evoluídos para conversar com as pessoas da colônia, mas depois de 30 anos ele não conseguiu, na boa conversa, como se diz, e aí ele acabou tendo que tomar essas decisões. É interessante, eu estou lembrando que ele nunca tomou a decisão sozinho, ele sempre requisitou, poderia tê-lo feito, mas não porque tinha autoridade para isso, pelo poder investido, mas ele sempre requisitou a orientação, quer dizer, também para esclarecimento de outros espíritos tão instruídos quanto ele nessa situação. Isso. Para não dizer, não, é ditatorial, não é. É a questão de você perceber que a opinião não é só da pessoa, não é opinião pessoal, é uma certeza, uma afirmação baseada em estudos, sim, baseada em fatos reais, que é para o bem da pessoa, Isso. Então vamos nos localizar. O parágrafo é bem grande, é o parágrafo 7º, do capítulo 9, nós estamos olha, eu trouxe a página de 3 edições para a gente se localizar. Tem edição que vai ser a terceira linha da página 65.
Tem outra edição que é a 16ª linha da página 58. E tem uma outra que é a 16ª linha da página 55. Então, eu não sei que edição vocês estão usando. No meu caso, é a edição que está na página 55, na 16ª linha. Na edição que o Marco usa, é a 16ª da página 58, né, Marco? Isso, exatamente. 57. Da página? 57. 57. É. Então tá certo. E a minha é da página 58. Então nós vamos começar a leitura. A colônia começa assim, essa linha, né, desse parágrafo. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Esse parágrafo é a conversa do Lísias contando para o André Luiz o que tinha acontecido há praticamente uns 100 anos antes, quando começou a decisão do governador de Nosso Lar. Então, o Lísias está dizendo que a partir de todo esse movimento que houve na colônia, ele diz que que todos aprenderam o que é a indignação do espírito manso e justo. E eu estava vendo, tem um livro do livro André Luiz, psicografado pelo Chico, é o livro Entre a Terra e o Céu. E lá no livro Entre a Terra e o Céu, a irmã Clara, ela, lá em Nosso Lar, ela vai dar uma aula sobre a tonalidade da voz. E ela vai falar um pouco sobre a questão da indignação. E aí, me permitam ler aqui o que ela fala para o André Luiz. Ele perguntou assim para ela: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo de indignação? Porque ela diz que a gente nunca deve ser violento ao falar. E aí a irmã Clara, ela responde para ele: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado de alma, por vezes, necessário. É o que a gente comentou, de que Jesus, ele ficou indignado algumas vezes. Lá em Marcos, ele falou da questão do ai de vós, hipócritas, fariseus, republicanos. Ele falou várias vezes sepulcros sobre... caiados. Ele falou, parece que são 7 vezes que ele tem uma indignação e coloca... Expulsando os vendilhões do templo. Quando ele vai ao templo e vê todo aquele comércio, né, ele se indignou também. E se indignou e falou de uma maneira tão com tanta energia, que as pessoas acham que realmente ele pegou um chicote, bateu e jogou as bancas no chão. Mas a gente sabe que, dependendo do que se fala e dependendo da consciência culpada de quem está ouvindo, muitas das vezes as palavras se tornam verdadeiros chicotes. Então, a irmã Clara, ela vai falar com o André Luiz que a pessoa, muitas das vezes, ela vai ficar indignada. Mas ela não pode se encolerizar, ela não pode falar violentamente. E aí, ela diz assim que um outro problema da indignação é esse: contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si ou para os outros. Então, a gente tem o direito de ficar indignado, sim, mas a gente não tem o direito de ser violento nem agressivo. E aí ela vai dizer que o problema é quando a gente toma essa postura o tempo todo. Você fica chateado com tudo e com todos, todo o tempo. E isso é um problema muito sério, é um desvio de comportamento. E aí ela vai falar da serenidade, que é sempre a melhor conselheira, não é? E ela vai dizer que a melhor opção, uma das melhores opções quando a gente se indignar com alguma coisa, é nunca fazer aquilo que a gente está indignado. Ela diz assim:
Essa elevada tensão de espírito, ela diz que a indignação é quando o nosso espírito fica numa tensão maior do que a serenidade, né? Ela nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta, dentro da indignação, a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Precisamos de muita cautela com a palavra nos momentos da tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis, que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta, que nos prejudicarão a própria tarefa. Então, nesse curso que a irmã Clara estava dando no mundo espiritual sobre a voz, ela vai falar sobre a questão da indignação, que é muitas das vezes é um direito de cada um, porque até Jesus se indignou, mas ele jamais usou de violência. Nas suas palavras tinham qualquer sentimento de raiva, de ódio, de vingança. Ele apenas falou, não é? Porque eles estavam, aqueles que conheciam a lei de Deus, estavam num caminho completamente errado. E quando ele se indignou e quando ele falou com eles, o intuito, a intenção de Jesus era que eles se voltassem novamente ao caminho do bem, ao equilíbrio, a seguir realmente as leis de Deus. Até porque, né, Tereza, a indignação, no caso aqui nós estamos lendo o capítulo que nós estamos estudando, é o capítulo 9, é o problema da alimentação. Então, a indignação dele aqui é com relação aos vícios ainda que os espíritos aí desencarnados nessa época, e como quase todos nós, quando desencarnarmos, queremos manter após a desencarnação. Então, a indignação dele está por quê? Porque foi-se tentado várias situações, vários procedimentos educativos, não é? Sem forçar ninguém a nada, a título de esclarecimento, o porquê que não deveria fazer aquilo, né? Então, foi uma forma educativa e correta, como deve ser feito. Então, foram várias tentativas, até que chegou um ponto em que não dava mais para ser assim. Então, aí, como nós lemos, como foi dito anteriormente, nos programas anteriores, foram necessárias baterias elétricas ligadas à muralha da cidade, emissão de dardos magnéticos, foram para o calabouço alguns, proibiu a ajuda, mas tudo sem a violência, que a Tereza colocou, sem. A indignação está nesse sentido, né? Que a Tereza falou, é colocar a indignação com a educação, não é moral. E por isso ele é governador. Então, só que aí se nós revertermos isso para a nossa encarnação, por exemplo, são-nos dadas oportunidades várias nas existências. Nós continuamos recapitulando nos mesmos erros, até que uma hora a indignação da lei, aí não é do governador aqui do nosso lar, aí já é da lei de Deus, não é? Ela vem atuando, aí ela atua como? Na expiação. Aí vem a irmã dor, que é uma irmã nossa, olha, tem aqui, vou te apresentar uma irmã. Minha irmã é a irmã dor. Ela vai nos educar. Ela pode nos educar de início, mas com o tempo ela vai. Porque vai nos fazer raciocinar. No caso aqui, que nós estamos colocando, que é o capítulo que está colocando a questão da alimentação, ela vai nos educar na maneira como. Até nós lemos outro dia a história do Juca Lambisca. Isso, que é um livro. O título do livro é Juca Lambisca. Só procurar na internet que tem. É o título. E nas livrarias, acho que na livraria da Federação, algumas casas espíritas vendem. Muito bom. Na psicografia do Chico. E o espírito dita a história do Juca Lambisca.
na teimosia, na rebeldia, que representa quase todos nós, né? Na nossa rebeldia, na nossa teimosia constante. Aí vem o regime que nós vamos ler daqui a pouco, que são os regimes que o André Luiz diz no livro Ação e Reação. São os regimes de sanções. Sanciona o nosso livre-arbítrio em algumas coisas. Ah, mas o livre-arbítrio é direito meu. O verdadeiro livre-arbítrio, como os espíritos dizem, Allan Kardec no livro dos Espíritos, está no pensamento. Esse ninguém pode frear. É livre, podemos pensar. Agora, as atitudes, elas são limitadas na medida que podemos prejudicar quem não necessite passar pelo prejuízo ou a nós mesmos. Então, as sanções, elas sancionam. Aí vem, no caso aqui que nós estamos estudando, vem a gastrite, a esofagite, como ele cita no livro Ação e Reação também. Nesse capítulo, o câncer, a estenose do piloro e outras doenças mais. Por quê? Por que isso? Porque nós já tínhamos o conhecimento do que não deveríamos fazer e continuamos fazendo. O nome disso é rebeldia, não tem outro nome. É como diz o nosso amigo Paulo Renato, né? Ele gosta de falar. Existem duas classes de espíritos, os dóceis e os rebeldes. Os dóceis à vontade de Deus. Os dóceis à vontade de Deus e os não dóceis à vontade de Deus, que é o nosso caso aqui, Tereza e eu. Só para lembrar, quem quiser ver esse capítulo do curso que a irmã Clara dá em nosso lar, é capítulo 22 do livro Obreiros da Vida... Não, Entre a Terra e o Céu. Desculpe, do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 22. Aproveita e lê o livro todo, que é muito bom. Então, vamos continuar. O Lísias continua explicando para o André Luiz. O próprio Ministério do Esclarecimento, que era o ministério que era mais revoltado porque eram os técnicos em matemática, os técnicos da área de exatas, então das ciências exatas, então eles estavam pior. Mas, o próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Aí que é o legal, né? Que é o bacana. Reconhecer o erro. Ai, meu Deus, estamos errados. De 30 anos, mas chegou, né? Chegou a hora. Nós que estamos aqui há quantas encarnações, milênios aí, não estamos reconhecendo uma hora erro. A gente vai reconhecer que está errado. Porque, gente, a gente fala assim, mas é sério, o espiritismo, a doutrina espírita... eu não sou espírita, eu não quero saber de espiritismo, porque já tivemos casos assim, de conhecidos, não quero, isso aí eu entendi, mas eu não quero responsabilidade. Porque explica, quem consegue... quem de nós consegue captar a mensagem que o Espiritismo traz, o que é isso? Consegue raciocinar com ele, já entendeu. E entendeu, aí o próximo passo, reconhecer quando erra. Eu errei aqui, eu não deveria estar fazendo isso, mas eu não consigo parar. Aí a Espírito Joana de Anjos, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, fala assim, nunca diga não consigo, treine dizer não quero. Ela diz... Então, para nós treinarmos a mudar o verbo de o conseguir para querer. Quer dizer, eu não quero, porque a informação nós já temos de tudo. É muita responsabilidade. Então, para a gente vigiar, é isso que Jesus nos pede, né? Vigiai primeiro o comportamento e depois ora. E orai. Isso. E o Lísias continua. Houve nesses comenos regozijo público e dizem que em meio da alegria geral o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Legal, é muita humildade, muito bonito, né? É muita sabedoria e muita humildade. Não é à toa que ele é o governador de uma colônia espiritual. A cidade, então, voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Então, o Lísias está contando que quando aconteceu esse problema, com a alimentação, com a mudança do tipo de alimentação em nosso lar, a regeneração era simplesmente um departamento e ela foi promovida ao ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre um grande número de necessitados. Porque a gente lembra
que o Ministério da Regeneração e do Auxílio são aqueles ministérios que recebem os recém-desencarnados, que muitos deles que estagiaram há algum tempo, não é, no umbral, outros não, outros chegam realmente já direto para a colônia, não tem um estágio prolongado pela zona umbralina, né, mais problemática. Então, esses dois, eles são mais ligados à terra. E por isso, lá, as substâncias alimentícias, né, elas são um pouco mais grosseiras do que nos outros ministérios, que são o esclarecimento, o da comunicação, o da elevação União Divina, e né? o da União Divina, que foi o primeiro a concordar, porque provavelmente já usavam. São aquelas que nós lemos anteriormente em outros capítulos, que são aqueles que têm aquelas antenas ligadas às esferas superiores, em contato, é a manutenção da colônia, no sentido de harmonização, né? Sim. Então, Tereza, como você colocou, os ministérios da regeneração e do auxílio são mais ligados à esfera da Terra, à crosta. O que é isso? São aqueles de nós que, quando desencarnamos, estamos ainda muito arraigados às vontades daqui. No caso aqui da alimentação, a alimentação grosseira. Daqui ainda, viciados. Não é que, quando a gente fala isso, não é que a gente não tem que comer, não é isso. Não é se alimentar, não é isso. É a maneira como nós fazemos. Nós que temos oportunidade, claro, de podermos escolher o alimento. Sim. Nós também, em programas anteriores, nós citamos isso, né, Teresa? Nós estamos falando aqui para pessoas que passam por provações nessa área que nós nem só tem que comer, muitas das vezes, uma coisa que não é tão saudável, mas é o que tem, gente. Vimos isso. Quem pode fazer a escolha. Não só nas casas espíritas, em todas as casas religiosas que tem o programa da assistência social, né, de assistir a famílias que estão passando por, irmãos que estão passando por privações nessa área, né, situações expiatórias nessa área. Vão comer o que aparecer e os espíritos vão dar um jeito ali, vão dar um passe, independente, gente, da religião, da casa religiosa que for. Independente. E mesmo sem religião. E mesmo sem religião. Nós tivemos há pouco tempo, no Brasil, o programa Brasil Sem Fome, que era do Betinho, desencarnou, né? Era um programa muito bonito, alimentou muita gente. E é o que chegava, e vamos lá, né? Os espíritos. Agora, é interessante a gente observar uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 713, da Lei de Conservação. Kardec pergunta assim, vamos ver como é que a gente consegue colocar essa pergunta no raciocínio que nós estamos vendo aqui. Kardec pergunta, traçou a natureza limites aos gozos? Nós estamos falando da alimentação, né? Traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos, que aí é a nossa rebeldia, né? A nossa indisciplina, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Olha, interessante, o excesso, ele diz o correspondente a chegar à saciedade, já é o excesso. Imagina nós que passamos da saciedade, vamos comer mais, né? E na pergunta seguinte ele pergunta assim, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? No caso aqui, alimentação. Aí os espíritos respondem, pobre criatura, mais digna é de lástima do que inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? Ele diz de ambas. Então, no caso da alimentação, essas duas perguntas, que é a lei de conservação, nos mostrando que nós realmente, corriqueiramente, erramos sempre no excesso. O que nos falta sempre é o equilíbrio, né? Em todas as áreas, mas nós estamos falando aqui da comida. O capítulo é sobre a alimentação. Olha, o relógio aqui da rádio está com algum problema, que ele está correndo muito, está obsediado. Vamos dar um passe, mas está acabando a hora, o tempo, né? Isso. Mais um programa. Então, muito obrigado, vamos despedindo. Muito obrigado pela atenção e que Jesus continue nos abençoando. Um abraço a todos, mandar um abraço especial para o nosso companheiro Jonas, do abrigo Vicente Moretti, em Bangu, na Rua Maravilha. Fiquem todos com Deus, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.